Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela e esse aqui é o Cantinho da Mesa. Ontem eu estava fazendo um devocional e Deus falou muito comigo com relação a pensamentos, a interferências externas que nos prejudicam internamente, né? Eu fiz uma arte aqui no caderno de devocional, né? Até mudar os clipes aqui de lugar. Eu vou mostrar mais pra frente aí no vídeo, né? Eu vou ter que fazer uma edição. Aqui eu fiz uma portinha, né? Estendi, né, a folha, na verdade. Eu estendi a folha do caderno, né? Peguei essas rosas aqui, eu vou deixar embaixo aí na descrição o link onde eu puxei, tá? Então, eu coloquei, né? Essas aqui são branquinhas, porque eu vou colocar na Bíblia Jornada, que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu anotei tudo que Deus foi falando comigo, eu escrevi, vai ficar mais pra frente aí pra vocês verem, tá? Né, eu colei, fiz um recorte aqui. E algo muito profundo que Deus trouxe pra mim nesse texto de 1 Samuel, capítulo 1. Na Bíblia eu vou usar esses aqui, né, que eu coloquei, os branquinhos. E vou usar esse papelzinho aqui para colocar aqui no canto. Vou colar aqui. Mas eu vou cortar para poder ficar tudo ok. Deus, ele trouxe algo ao meu coração que diz muito respeito ao que é de fora e que nos interfere profundamente. Nos atrapalha, nos paralisa, a gente fica sem saber o que fazer. Nos sentimos perdidos nos nossos próprios pensamentos, né? Essa família, né, de 1 Samuel aqui, eles iam sempre a Siló, né, para poder sacrificar a Deus, né? Naquele tempo era assim, né? Eles sacrificavam e tal. E esse homem, o Eucana, ele tinha 2 esposas, né? Naquela época era tolerável. Hoje em dia, né, no cristianismo, para nós é errado, né? Para nós isso não é certo, né? Cada um deve ter apenas um marido e uma esposa, né? Então, aqui nesse texto, o que aconteceu? Eucana sacrificava porções, né? Ele sacrificava ali e fazia suas orações pela sua mulher Penina e dava porção dobrada para Ana, porque ele gostava muito de Ana, ele amava a Ana, né? Só que Penina, sua rival, aqui a Bíblia ela vai dizer que Penina era rival de Ana. O que é um rival? É aquele que é contra você, é aquele que não quer ver o seu bem, é aquele que, se você está derrotado, é a melhor coisa do mundo. Então Penina sabia que ela estava ali sobre Ana, porque Penina tinha filhos, Ana não. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Então Penina, ela atormentava Ana por causa disso, por causa de algo. Deus fez uma madre de Ana, então Penina usava daquilo para poder cutucar Ana, para poder afrontar. Então, assim, quais são os nossos rivais de hoje? Hoje, nos nossos dias, são os nossos pensamentos. Às vezes, um problema externo causa em nós um transtorno interno extremamente grande. A Bíblia vai dizer aqui que Penina provocava excessivamente para irritar. O diabo, ele usa as coisas para você se prender ali, você perdeu o seu precioso tempo. Tempo não se recupera, o tempo passa, ele vai embora, né? Então aqui, Penina irritava excessivamente, era o tempo inteiro massacrando Ana. Quantas vezes, ô vizinho, quantas vezes a gente se massacra por causa de pensamentos
pensamentos dolorosos, coisas que passaram ou coisas que vão acontecer. Eu estou falando aqui de pessoas depressivas e ansiosas. Estou falando dos dois tipos. Pessoa depressiva, eu vou pensar muito no que passou. Eu vou sofrer com o meu passado. Ele vai me atormentar o resto da vida, né? E a pessoa ansiosa, ela sofre por antecipação. Nossa, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E fica desesperada, né? Enfim, as pessoas têm as suas crises, elas têm as suas dificuldades. E o nosso atual rival são os nossos pensamentos. Esses sentimentos nos induzem a nos sentirmos, né, incompletos, amargurados. Quantas pessoas estão amarguradas ou fingem felicidade, né? E Deus foi trazendo isso para mim ontem por questões minhas. Problema que eu passei já tem tempo, mas que ainda aquilo fica me atormentando, me irritando, fazendo com que eu fique triste, com que eu tenha crises. É difícil. Tem coisas que é complicado você lidar. Tem coisas que são difíceis. Ana carregou essa amargura por anos. Coisa que poderia ter sido resolvida sim. Se Deus fechou a madre, era só ele pedir ao Deus que fechou a madre para abrir. Não, ela mesma deixou com que aquilo fosse até a última gota. Transbordou. A irritação de Ana transbordou até que um fim. Ela estava deixando de comer, ela estava deixando de fazer várias coisas. As pessoas deixam de fazer o básico por causa de ansiedade e depressão. As pessoas deixam de fazer o básico. Você se alimentar é o básico. Tem gente que não consegue, né? Então Ana deixou chegar no limite. Então a Bíblia vai dizer que ela comeu. Ela conseguiu comer porque ela tomou uma atitude tardia, ao meu ver, porque a Penina o tempo todo. E Ana foi se fechando no problema dela, apenas com ela, né? O marido ainda tentou de alguma forma, mas ele não sabe o que passava ali por dentro, né? Amenizar aquela dor, né? Com frases e palavras e tentando ajudar, e ele a amava, né? Mas ainda assim, Ana ficou triste, amargurada excessivamente, porque aquela situação era diante dela o tempo inteiro. Como que Ana resolveu isso? Foi para a igreja, foi para o templo. Lá ela chorou. O sacerdote, né, a viu e disse: você tá bêbada, o que está acontecendo com você, né? Ela: não, meu senhor, eu não estou. Aqui é uma mulher amargurada e triste. Para uma pessoa chegar a falar isso com a outra, porque já transbordou, queridos. É porque já foi, já ultrapassou, o copo encheu, entornou tudo. Para uma pessoa chegar a falar isso, falar: estou triste demais. Numa das minhas crises que eu já tive, eu não consegui nem ligar para ninguém. Ainda falei com minha colega mais tarde, eu falei: amiga, eu passei isso, isso e isso hoje. Ela: Grazi, por que você não me ligou? Eu falei: eu não consegui. A gente não consegue. E quando você vai pedir ajuda, é porque já transbordou. Qual a minha orientação para você? Busca a Deus. Busca orientação médica. Deus usa os médicos também. Eu até me emociono porque são coisas muito reais na minha vida que eu estou falando para vocês aqui. E é coisas que eu compartilho que eu sei que outras pessoas passam. E é difícil, que é complicado. Tem coisa, gente, que não dá para segurar. E Ana, nesse processo,
Já estava ao extremo que ela chegou à igreja e chorou, ela só conseguia chorar. Tem gente que vai à igreja e só chora. Porque não consegue falar, expor, colocar, né? Buscar um tratamento, se curar. Mas você vê que ela deixou, ela permitiu que o problema entrasse e tomasse conta. Muitas das vezes nós mesmos permitimos que o problema entre e tome conta de nós. Isso é um perigo real. Acontece. Acontece. Então, depois que ela se alimentou, ela levantou e foi para o templo. O que é alimentar? Eu vou me alimentar, eu vou me renovar, eu vou ter força. Quando a pessoa se alimenta do alimento comum, né, sem ser o alimento espiritual, você recupera suas forças e você consegue prosseguir. Quando é espiritual, quando você se alimenta espiritualmente, você se levanta e você consegue orar. Você consegue nem... Como ela deixou chegar nesse ponto, ao menos chorar. O que Deus trouxe para mim? Eu tenho que ter domínio nos meus pensamentos. Eu tenho que ter domínio sobre os meus rivais. Não rivais humanos, mas rivais psicológicos. Rivais de domínio próprio. Que eu tenho que dominar. Os meus pensamentos. Eu tenho que ser liberta. O sacerdote achou que ela estava embriagada, mas ele a abençoou. Ela disse o que estava acontecendo. E ele falou: minha filha, que o Senhor te conceda. Vá em paz. É difícil a gente tomar essa palavra para nós. Vá em paz. A única paz que excede todo entendimento é a paz que Jesus dá. Então ela entendeu. E ela foi. E ela tomou uma atitude. Porque não adianta nada você querer ter um filho e você não ter relações. Ela teve relações com o marido e ali ela concebeu. O Senhor se lembrou dela. Ah, ela fez um pedido para mim. Então ela está agora ali com o marido dela, então eu vou abençoar. Foi o óvulo, foi o espermatozoide. Pum. Samuel nasceu. E ela havia feito um voto a Deus. Eu não vou entrar em detalhes de voto. O que eu quero dizer para vocês aqui é como que a amargura ela toma uma proporção tão grande, como que a ansiedade e a depressão podem tomar uma proporção tão grande da pessoa não conseguir fazer as coisas básicas. A palavra de Deus que eu tenho para você hoje é que você se liberte. Que você, através dessa palavra, porque a palavra, gente, ela é viva. Ela é viva. Que você se liberte através dela. O Senhor, Ele trouxe a bênção para essa mulher. Por que Ele não vai trazer para mim e para você? Se a gente buscar. Só que nós não devemos perder tanto tempo. Porque a vida passa. Como um breve pensamento. A vida vai embora. Né? Então, que você não perca o seu tempo com coisas vãs e fúteis, com rivais psicológicos, com os seus rivais dentro de você, mas que você tenha o seu tempo com Deus, que você tenha uma vida de qualidade. Em nome de Cristo Jesus, essa palavra que eu tenho para ministrar ao seu coração hoje, que o Senhor venha te abençoar, assim como Ele tem me abençoado. Eu vou fazer aqui a arte, vou adiantar o vídeo para não ficar longo, mas recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.
Então, pessoal, a arte ficou assim, simples, tá? Foi assim mesmo que eu quis fazer, do jeito que eu planejei saiu, do jeito que eu quis que fosse, porque Deus tem mais coisas aqui dentro desse texto. Tem muito mais coisa, né? Provavelmente, ou numa próxima oportunidade, eu tente aqui falar para vocês, mas tem muito mais coisa aqui que a gente pode salientar e que a gente pode acrescentar. Tá bom? Então, eu vou deixar assim, porque se eu quiser colocar alguma coisa, eu venho e coloco do lado de cá, né? O caderno, né, eu já mostrei a vocês, que foi daquilo que o Senhor falou comigo nesse texto. Então, muita coisa ainda, eu creio que ainda vai sair daqui, porque é um texto muito rico, tem muitas entrelinhas, então tem muitas coisas ainda que a gente pode tirar de bom para nós, né? Através da história dela, Deus a usa para poder transformar a nossa vida, tá bom? Fica com Deus, tá? Que Deus abençoe a sua vida, né? Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que eu colocar alguma coisa nova, ele vai mostrar para vocês, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida.